Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Câmara libera para Lula 5 bilhões de reais fora do teto de gastos e dinheiro deve ser usado em ano eleitoral. Governo pagou quase 1,5 trilhão em auxílios sociais desde a pandemia. Presidente Lula turbina programas para garantir voto da esquerda. Perícia diz que falha em freio fez ônibus de turismo descer rua desgovernado. Veículo transportava mais de 50 adolescentes para uma excursão. Vereadora Gigi Castilho é alvo de buscas em operação contra desvio de verba pública. Empresas ligadas a ela receberam quase 2 milhões de reais. Observatório do Clima afirma que Brasil retomou o controle de desmatamento e país registra maior queda nas emissões de poluentes em 15 anos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite o governo Lula gastar 5 bilhões de reais fora do teto de gasto entre os anos de 2026 e 2031. O texto aprovado pode abrir espaço de 3 bilhões de reais para o governo gastar da forma que entender no ano que vem. Em 2026, os brasileiros vão decidir o futuro do país e terão que escolher entre um governo petista por mais 4 anos ou se dará mais uma chance à gestão de direita. De acordo com estimativas da Instituição Fiscal Independente do Senado, o governo já jogou para fora do arcabouço quase 158 bilhões de reais em despesas em apenas 3 anos. Segundo o relator do projeto, o deputado General Pazuello, os recursos serão destinados para a compra de equipamentos, manutenção de estruturas e modernização de sistemas. O Senado adiou para amanhã a votação do projeto que eleva para R$ 5.000 mensais a faixa de isenção do imposto de renda para as pessoas físicas. O texto final desse projeto prevê uma tributação mínima para pessoas com alta renda e cria uma alíquota de até 10% para quem recebe mais de R$ 600 mil por ano. Um levantamento mostrou que o governo federal pagou quase 1,5 trilhão de reais em auxílios sociais desde a pandemia do coronavírus. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram como o governo federal gasta os impostos do povo brasileiro. Entre 2019 e 2025, o governo federal gastou 1,4 trilhão de reais com auxílio. O emergencial, criado pelo governo de Jair Bolsonaro, atendeu pessoas impactadas pelas restrições da crise sanitária e saiu de 86 bilhões de reais em 2019 para 365 bilhões de reais em 2020. Nos anos seguintes, o ex-presidente segurou os gastos, mas quando Lula assumiu a presidência do país, a despesa com auxílios voltou a explodir. No primeiro ano de Lula, os gastos atingiram a cifra de 254 bilhões de reais. No ano passado, a despesa aumentou quase 20 bilhões de reais. No mês passado, um outro levantamento mostrou que os gastos com benefícios sociais saltaram de 12,3% do PIB em 2010 para 15,6% do PIB em 2025. O presidente Lula resumiu a mega operação da semana passada no Rio de Janeiro como matança. O petista pediu a presença de legistas da Polícia Federal na investigação. Durante entrevista coletiva em Belém, no Pará, nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a mega operação policial contra o Comando Vermelho foi uma matança e pediu uma investigação. O episódio ocorreu na semana passada nos complexos do Alemão e da Penha, deixando 121 mortos, entre as vítimas 4 policiais. Houve a matança, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Às vésperas do início da COP30 na cidade, Lula pediu ainda que as negociações climáticas da ONU em Belém se traduzam em ações concretas, após anos de diálogo e poucas decisões. A Embraer registrou quase 11 bilhões de reais no terceiro trimestre. Segundo a empresa, o valor da receita do período foi de quase 11 bilhões de reais, 15,8% maior que o mesmo período do ano passado. Entre julho e setembro, a empresa entregou 62 aviões, 41 jatos executivos e 20 comerciais.
A empresa também entregou um modelo KC-390 Millennium, usado nas áreas de defesa e segurança. O príncipe William participou de atividades na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. Essa é a primeira visita do herdeiro da coroa britânica ao Brasil. O príncipe William, que visita o Rio de Janeiro, aproveitou para jogar uma partida de vôlei com adolescentes do Instituto Levante, nesta segunda-feira na famosa praia de Copacabana, na zona sul. Descalço, o príncipe se divertiu durante a partida e marcou vários pontos. O William também interagiu com crianças e adolescentes de um projeto que oferece treinamento a jovens durante o verão. E acompanhou uma simulação de resgate de afogamento feita pelo Corpo de Bombeiros. A agenda do príncipe foi intensa nesta segunda-feira na cidade. Mais cedo, ele foi ao Maracanã. Quem deu boas-vindas ao príncipe foi o ex-jogador de futebol Cafu, o capitão da seleção brasileira campeã do mundo em 2002. William deu uma volta pelo gramado e acabou jogando futebol com crianças que fazem parte de projetos sociais. A primeira visita do herdeiro da coroa britânica ao Brasil tem como foco o seu prêmio anual Earthshot, que concede 1 milhão de libras a 5 projetos pioneiros que combatem as ameaças ao meio ambiente. Esse valor equivale a mais de 7 milhões de reais. A cerimônia de premiação vai ser na quarta-feira. E após essa agenda, o príncipe William visitou a ilha de Paquetá. O príncipe William chegou à ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, em uma lancha da Marinha do Brasil. Como já tinha acontecido na véspera, foi bastante simpático. Posou para selfies e até tirou algumas. A primeira viagem de William ao Brasil vai ser marcada pela cerimônia do Earthshot Prize, que distribui anualmente 1 milhão de libras, cerca de 7 milhões de reais, a 5 projetos ambientalistas. A cerimônia de premiação, na quarta-feira, será um evento repleto de celebridades, entre elas artistas como Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes e Seu Jorge. O herdeiro do trono britânico vai voar em seguida para Belém, capital do Pará, onde fará um discurso em nome do governo britânico e de seu pai, o rei Charles III, durante a reunião de chefes de Estado da COP30, nas próximas quinta e sexta-feira. Uma operação da polícia contra o Comando Vermelho prendeu 35 pessoas na Bahia e no Ceará. A Operação Freedom acontece uma semana após a mega operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. O objetivo era desarticular o núcleo armado e financeiro da organização Comando Vermelho. Um dos presos é um baiano apontado como chefe da facção criminosa em Salvador. A companheira dele, responsável pelo controle financeiro da facção, também foi presa. De acordo com a Polícia Civil, os investigados são suspeitos de homicídios e da expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades. A operação também espera resolver pelo menos 30 homicídios ocorridos em Salvador. Segundo as autoridades, mais de 400 policiais civis e militares participaram da operação. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, morreu aos 84 anos. A carreira dele foi marcada por decisões na política americana após os ataques de 11 de setembro de 2001. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, morreu aos 84 anos. De acordo com a imprensa americana, o anúncio foi feito nesta terça-feira pela família do republicano, que citou complicações relacionadas a uma pneumonia, além de doenças cardíacas e vasculares. Número 2 do ex-presidente George W. Bush durante 2 mandatos, de 2001 a 2009, Cheney foi um conselheiro próximo durante um período marcado pelo terrorismo, a guerra e as mudanças econômicas. Ele era conhecido por sua grande influência nos bastidores e foi considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos. No ano passado, o veterano surpreendeu os americanos durante as eleições presidenciais, ao anunciar que votaria na candidata democrata Kamala Harris por considerar que Donald Trump não estava apto para ocupar a Casa Branca. Vítima de problemas coronários durante quase toda a sua vida adulta, Cheney sofreu 5 ataques cardíacos entre 1978 e 2010 e usava um marca-passo desde 2001. O governo dos Estados Unidos anunciou um corte de quase 50% no programa de assistência alimentar. 42 milhões de norte-americanos dependem dessa ajuda.
O governo de Donald Trump informou nesta segunda-feira que a ajuda alimentar que beneficia cerca de 42 milhões de americanos vai ser reduzida praticamente pela metade em novembro, devido ao impasse orçamentário que já dura mais de um mês. O governo vai utilizar 4 bilhões e 650 milhões de dólares, quase 24 bilhões e 900 milhões de reais, de um fundo de emergência para financiar os pagamentos relacionados ao SNAP, o principal programa de ajuda alimentar pública nos Estados Unidos. Mas, de acordo com documentos judiciais do Ministério da Agricultura, isso vai cobrir aproximadamente 50% das ajudas às famílias elegíveis. Segundo esses documentos apresentados a um tribunal federal de Rhode Island, o executivo não vai completar o déficit com outros recursos. O anúncio segue a decisão de um juiz federal de Providence, um dos dois que ordenaram na semana passada que o governo utilize fundos de emergência para garantir a continuidade do programa SNAP. A administração Trump afirma que o programa está ficando sem fundos após um mês de fechamento do governo, já que democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo para aprovar um novo orçamento e se culpam mutuamente pela crise. O presidente Trump assegurou na sexta-feira que estava disposto a desbloquear os fundos necessários se a justiça assim decidisse e afirmou que não quer que os americanos passem fome. A República Dominicana adiou para 2026 a 10ª Cúpula das Américas por conta das tensões no Caribe e da passagem do furacão Melissa. A República Dominicana anunciou o adiamento para 2026 da 10ª Cúpula das Américas, inicialmente prevista para dezembro deste ano. A decisão veio após uma análise cuidadosa da situação da região, abalada pelo deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe. O evento estava marcado para acontecer de 1º a 6 de dezembro. Os organizadores informaram que farão novas consultas sobre a data e disseram que pretendem ampliar o diálogo para incluir os novos governos democraticamente eleitos que venham a surgir. Venezuela, Cuba e Nicarágua já haviam sido excluídos desta edição, como na anterior, por serem considerados regimes ditatoriais. México e Colômbia recusaram o convite em protesto contra essa decisão. Os Estados Unidos enviaram em agosto navios de guerra, caças, um submarino e milhares de soldados para supostas operações antinarcóticos, tendo a Venezuela como principal alvo. Nos próximos dias deve-se somar às manobras o maior porta-aviões do mundo. Diversas embarcações foram bombardeadas no Caribe e no Pacífico em operações que Washington afirma mirar o narcotráfico. Mais de 60 pessoas morreram à medida que crescem as tensões na região, especialmente com Venezuela e Colômbia. Caracas insiste que o verdadeiro objetivo das operações é derrubar o presidente Nicolás Maduro, a quem Washington acusa de liderar um cartel de drogas. O presidente americano Donald Trump declarou no fim de semana que acredita que os dias de Maduro no poder estão contados, mas minimizou o risco de uma guerra iminente. O Caribe também foi recentemente atingido pelo furacão Melissa, o mais forte a atingir a região em quase um século, deixando quase 70 mortos e ampla destruição, principalmente na Jamaica e no Haiti. Às vésperas de atingir o Vietnã, o tufão Kaumaege deixou ao menos 26 mortos nas Filipinas. Uma fonte da Defesa Civil local afirmou que a maioria morreu por afogamento. Autoridades das Filipinas atualizaram para pelo menos 26 mortos após a passagem do tufão Kaumaege, que inundou áreas inteiras do centro do país. Uma fonte da Defesa Civil disse nesta terça-feira, com base nas informações recebidas, que a maioria morreu por afogamento. Segundo o funcionário, a área mais atingida foi a província de Cebu, onde teriam sido registradas 21 mortes. Centenas de pessoas vivem em barracas desde o terremoto de 6,9 graus de magnitude que abalou a região no final de setembro. Outras milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e operações de resgate seguiam sendo realizadas. No centro do Vietnã, o número de mortos após uma semana de inundações e chuvas intensas subiu para 40 nesta terça-feira. A região central do país asiático registrou nos últimos dias chuvas torrenciais que transformaram ruas em canais e inundaram alguns dos locais históricos mais visitados do país. Em 24 horas, o Vietnã registrou até 1,7 metros de chuva, um recorde nacional. O país se prepara para a chegada do tufão Kaumaege, que, segundo a meteorologia, deve tocar o solo na próxima sexta-feira. Vietnã e Filipinas anualmente enfrentam diversas tempestades e tufões, mas cientistas vêm alertando que os fenômenos são cada vez mais frequentes e potentes devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano.
O Peru rompeu relações diplomáticas com o México após a concessão de asilo à ex-chefe de gabinete Betsy Chávez, que está sendo processada por tentativa de golpe de Estado em dezembro de 2022. O governo peruano anunciou nesta segunda-feira o rompimento de relações diplomáticas com o México após a concessão de asilo na embaixada mexicana à ex-chefe de gabinete Betsy Chávez, que está sendo processada por seu papel na tentativa fracassada de golpe de Estado em dezembro de 2022, liderada pelo ex-presidente Pedro Castillo. Frente a este acto inamistoso e tendo em conta las reiteradas... Diante desse ato hostil e considerando as repetidas vezes em que a atual e o ex-presidente daquele país interferiram nos assuntos internos do Peru, o governo peruano decidiu romper relações diplomáticas com o México. O peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas com México. O ministro das Relações Exteriores do Peru, Dezela, afirmou que a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, fez declarações inaceitáveis e falsas, alegando que Pedro Castillo é um alvo político. As relações entre Peru e México começaram a se deteriorar após a destituição de Castillo em 7 de dezembro de 2022, quando ele se dirigiu à nação, anunciando a decisão de dissolver o Congresso e convocar uma Assembleia Constituinte sem apoio militar. Ele enfrentaria um processo de impeachment naquele mesmo dia, sob acusações de suposta corrupção. Castillo foi destituído e detido pela polícia enquanto viajava com a família para a embaixada mexicana em Lima. Sua esposa e 2 filhos vivem exilados no México desde então. O governo mexicano não reconhece nenhuma autoridade peruana. Como resultado, ambos os países retiraram seus embaixadores. Apesar da crise política, Peru e México mantiveram relações comerciais bilaterais. Chávez estava sendo julgada juntamente com Castillo pelo suposto crime de rebelião desde março de 2025. A promotoria pede uma pena de 25 anos de prisão para ela por sua participação como ex-presidente do Conselho de Ministros. Ela está em liberdade sob fiança, enquanto Castillo aguarda julgamento em prisão preventiva. O Congresso do Peru vai investigar a deputada Lucinda Vázquez, que foi flagrada em um momento íntimo dentro do gabinete dela. Uma foto mostra um assessor cortando as unhas da parlamentar enquanto ela fala ao celular. Lucinda tem 67 anos e faz parte de um partido de esquerda. Ela negou ter humilhado os funcionários e disse que a foto foi divulgada por vingança de ex-colaboradores. E após ameaças de intervenção militar feitas por Donald Trump, o governo da Nigéria reagiu nesta terça-feira, afirmando que o país não persegue ninguém por religião. Donald Trump afirmou que cristãos estão sendo mortos no país africano. O governo da Nigéria afirmou nesta terça-feira que sua Constituição não permite a perseguição religiosa. A declaração feita pelo ministro das Relações Exteriores, Yusuf Tugar, veio após ameaças do presidente americano Donald Trump de uma intervenção militar devido à possível morte de cristãos no país. Nigeria's constitutional commitment to religious freedom and rule of law. Este compromisso constitucional da Nigéria com a liberdade religiosa e o Estado de Direito, todas as respostas estão nele, e é isso que nos guia. E é isso que mostra que é impossível haver qualquer tipo de perseguição religiosa que possa ser apoiada de alguma forma pelo governo da Nigéria, em qualquer nível, seja federal, regional ou local. É impossível. Supported in any way, shape or form by the government of Nigeria at any level. Be it federal, be it regional, be it local. It's impossible. No domingo, Trump publicou nas redes sociais que havia pedido ao Pentágono para elaborar um possível plano de ataque porque eles estão matando cristãos e matando em grande número, em referência à Nigéria. Sem apresentar provas, o republicano afirmou que milhares de cristãos estão sendo mortos e que radicais islâmicos são responsáveis por esse massacre em massa. O país mais populoso da África, dividido quase igualmente entre um sul majoritariamente cristão e um norte de maioria muçulmana, enfrenta inúmeros conflitos internos, que, segundo especialistas, vitimam tanto cristãos quanto muçulmanos, muitas vezes sem distinção. Ainda assim, alegações de perseguição a cristãos na Nigéria vêm ganhando força entre setores da direita nos Estados Unidos e na Europa nos últimos meses. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu o fim da violência no Sudão e comentou sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciou nesta terça-feira as violações do cessar-fogo instaurado após 2 anos de guerra entre o exército israelense e o movimento islamista palestino Hamas na faixa de Gaza. As declarações ocorreram à margem da 2ª Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social em Doha. Estou profundamente preocupado com as contínuas violações do cessar-fogo em Gaza. Elas devem parar e todas as partes devem respeitar as decisões da primeira fase do acordo de paz. Uma trégua frágil é observada em Gaza desde 10 de outubro como parte de um acordo negociado pelos Estados Unidos que permitiu a libertação de todos os reféns vivos sequestrados em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Mas a restituição pelo Hamas dos corpos dos reféns mortos, que deveria ter acontecido na mesma data, enfrenta atrasos. Israel também violou o cessar-fogo ao bombardear Gaza em várias ocasiões, alegando atuar em represália por tiros que mataram 3 soldados. Os ataques deixaram 45 mortos em 19 de outubro e outros 104, incluindo quase 50 crianças, uma semana depois. Ainda em Doha, no Catar, Guterres pediu o fim da violência no Sudão e alertou que a crise no país está se agravando rapidamente. Apelo ao fim do fluxo de arma e combatentes para o Sudão, que agrava uma situação já desesperada. Por fim, precisamos de uma pausa imediata das hostilidades. Apelo às Forças Armadas sudanesas e às forças de apoio rápido para que trabalhem com meu enviado pessoal para o Sudão, no sentido de se chegar a um acordo negociado. Venham para a mesa de negociações. Ponham fim a este pesadelo de violência. É hora de paz. Desde abril de 2023, o Sudão é cenário de uma guerra pelo poder entre o general Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército oficial e líder de fato do país após o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, à frente do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. As Nações Unidas afirmam que a guerra no Sudão, que deixou dezenas de milhares de mortos e obrigou quase 12 milhões de pessoas a abandonarem suas casas, provocou a pior crise humanitária no mundo. No próximo bloco, vereadora Gigi Castilho é alvo de buscas em operação contra desvio de verba pública e brasileira é morta com 27 facadas na Itália. O laudo técnico do Instituto Geral de Perícia constatou que uma falha no freio é a única hipótese tecnicamente possível para um acidente envolvendo um ônibus no Centro Histórico de Porto Alegre. Câmeras de segurança flagraram um veículo de turismo descendo uma rua desgovernado e destruindo o que tinha pela frente. De acordo com o laudo, foi verificado um desgaste, acentuado no pino rolete das sapatas de freio de cada roda do eixo de tração. E isso pode reduzir a eficiência do sistema de frenagem. O laudo aponta ainda que o veículo tinha mais do que o dobro do peso permitido pela legislação para circular naquela região. O ônibus pesava 25 toneladas, mas o limite é de apenas 12 toneladas. No início do mês passado, o veículo de turismo transportava 55 adolescentes e 2 acompanhantes em uma excursão. Durante o trajeto, o motorista encosta o veículo porque teria atingido fios de luz e desce para verificar se houve algum dano. O motorista contou que acionou o freio de mão, mas as imagens mostram o veículo descendo a rua. 10 veículos foram atingidos e um incêndio atingiu apartamentos de um prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou gravemente ferido e a Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que ao menos 12 pessoas precisaram de atendimento médico. O delegado do caso, Carlo Butarelli, disse que a polícia vai ouvir o motorista mais uma vez, mas garante que ele não deve ser indiciado. A vereadora do Rio de Janeiro, Gigi Castilho, foi alvo de uma operação da Polícia Civil contra fraudes em contratos e desvios de recursos públicos. Creches ligadas à vereadora gastaram quase 2 milhões de reais em dinheiro público com empresas de parentes dela. Agentes saíram para cumprir 29 mandados de busca e apreensão contra 15 empresas e 14 pessoas. Na mira da polícia estão a creche comunitária Deus é Fiel e a creche Escola Machado.
A polícia diz que há indícios de crimes contra a administração pública e de criação de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Gigi Castilho, o marido dela, Luciana Castilho, e a filha deles, Andresa dos Santos, foram alvos da operação. A Andresa é dona de uma padaria e recebeu quase R$100 mil por serviços de panificação e depósito às creches em 2022 e 2023. Denúncias mostram que as creches pagaram R$1.700.000 a empresas que pertencem a parentes e pessoas próximas à parlamentar. Em nota, a vereadora afirma que não teve conhecimento dos fatos investigados e disse que todos os fatos serão devidamente esclarecidos por meio de defesa técnica nos autos do processo judicial. Um adolescente de 14 anos morreu após brincar de lutinha em Goianira, no estado de Goiás. 3 jovens foram autuados por corrupção de menor e incitação à violência. De acordo com a Polícia Civil, Carlos Emanuel lutava contra um adolescente de 16 anos e levou um golpe no abdômen. O jovem foi levado para um hospital após passar mal, mas não resistiu. O agressor prestou depoimento e o delegado do caso afirmou que um boletim de ocorrência circunstanciado de homicídio culposo foi lavrado. Além disso, o plantonista disse que o adolescente vai responder no judiciário. 3 homens foram autuados por terem incentivado a briga e vão responder por corrupção de menor e incitação à violência. Durante depoimento, os envolvidos disseram que a luta era só uma brincadeira. Uma enfermeira informou que a vítima teve 8 paradas cardíacas. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da unidade de saúde relatou que um adolescente havia chegado em estado grave, com lesões no tórax, clavícula e cabeça. A brasileira Jéssica Stapazzolo, de 33 anos, foi morta a facadas na Itália. O ex-companheiro dela foi preso após confessar o assassinato. Segundo uma agência de notícia italiana, Jéssica foi morta pelo ex-companheiro com 27 facadas, em uma cidade no norte da Itália. Nas redes sociais, a administração municipal de Castelnuovo del Garda classificou o crime como um terrível ato de violência. Familiares abriram uma vaquinha para arrecadar fundo e trazer o corpo para o Brasil. Segundo o padrasto da brasileira, o processo deve custar em torno de R$60 mil. A seguir, Microsoft e OpenAI anunciam investimentos bilionários em inteligência artificial. E a Shein, que se prepara para inaugurar a primeira loja física no mundo. Um novo balanço mostrou que o Brasil registrou no ano passado a maior redução anual nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009. O Brasil registrou no ano passado a maior redução anual nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009. É o que mostram os dados divulgados nesta segunda-feira relacionados à queda do desmatamento na Amazônia. As emissões brutas diminuíram 16,7% em relação ao ano anterior, calculou o Observatório do Clima. Essa é uma boa notícia para o governo do presidente Lula, a poucos dias de sediar a Conferência Climática COP30 da ONU em Belém do Pará. Os novos dados mostram o impacto da retomada do controle de desmatamento pelo governo federal em seguida ao descontrole deliberado entre 2019 e 2022, afirmou o observatório em nota à imprensa. Entre 2019 e 2022, sob o governo do então presidente Jair Bolsonaro, o desmatamento disparou na maior floresta tropical do mundo, essencial na luta contra o aquecimento global por absorver gases poluentes. Desde que Lula assumiu em 2023, a destruição florestal diminuiu na Amazônia Legal. Caiu 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados oficiais divulgados na semana passada. Apesar dessas reduções, os dados da economia brasileira em 2025 não permitem fazer projeções otimistas sobre o cumprimento das metas de redução de emissões do país neste ano, advertiu o observatório. Embora reconheçam os avanços no combate ao desmatamento, organizações ambientalistas criticam o leve aumento das emissões do setor agropecuário e da geração de energia no país. E a ONU afirmou hoje que as emissões de gases do efeito estufa aumentaram 2,3% no ano passado. Esse tema será discutido durante a Conferência Climática que acontece na cidade de Belém.
As emissões de gases do efeito estufa no mundo aumentaram 2,3% em 2024 na comparação com o ano anterior, impulsionadas principalmente por Índia, China, Rússia e Indonésia. Os novos dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, poucos dias antes da COP30, Cúpula Climática da ONU, em Belém, no Pará. O documento indica que o aumento é bastante expressivo em comparação com os últimos anos e semelhante ao crescimento das emissões registrado na década de 2000. Cientistas concordam que superar um acréscimo de 1,5% em relação aos níveis pré-industriais vai ter consequências catastróficas e que é necessário fazer todo o possível para evitar este nível de alta da temperatura. Segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o mundo ultrapassará nos próximos anos este limite, seguindo a tendência do recorde de emissões de 2024. Como isso é considerado inevitável, a atenção está voltada para tentar limitar as temperaturas a níveis menos arriscados. A ONU fez um apelo aos países mais poluentes, principais responsáveis pela crise, para que assumam um compromisso com reduções mais rápidas e significativas. Our mission is simple. Nossa missão é simples, mas não é fácil. Minimizar e atenuar ao máximo qualquer ultrapassagem das metas estabelecidas, alcançar emissões líquidas zero globais até 2050 e avançar rapidamente para uma trajetória progressiva e irreversível de emissões líquidas negativas e reduzir o aumento da temperatura global para menos de 1,5 graus até o final do século. O estudo divulgado nesta terça-feira aponta que mesmo se os objetivos já aprovados a nível global fossem aplicados totalmente, o aquecimento seria de entre 2,3 graus Celsius e 2,5 graus até 2100. Os cientistas têm evidências sólidas de que um aquecimento superior a 1,5 graus aumenta a intensidade dos furacões, das inundações e de outros desastres naturais. A empresa americana OpenAI anunciou um acordo de 38 bilhões de dólares com a Amazon. E a Microsoft também anunciou um investimento de quase 8 bilhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos. A empresa americana OpenAI anunciou nesta segunda-feira um acordo de 38 bilhões de dólares, cerca de 204 bilhões de reais, com a AWS, a divisão de computação em nuvem da Amazon, para adquirir capacidade adicional de desenvolvimento para sua plataforma de inteligência artificial. A startup criadora do ChatGPT continua sua ambiciosa campanha de aquisição de potência computacional e armazenamento, tanto de provedores de nuvem como a AWS, quanto de fabricantes de chips, para garantir sua competitividade na corrida pela IA. A OpenAI aspira a ser a primeira do setor a desenvolver um modelo de inteligência artificial geral, conhecido como IAG, que se iguale ao conjunto das capacidades intelectuais humanas. Na semana passada, a diretoria revelou que a empresa tinha assumido compromissos de 1,4 trilhão de dólares, ou 7,5 trilhões de reais, com fornecedores de serviços na nuvem e da indústria de semicondutores. Já a Microsoft anunciou também nesta segunda-feira uma série de investimentos em inteligência artificial nos Emirados Árabes Unidos e afirmou ter obtido uma licença para importar chips avançados para o país do Golfo. O CEO, Satya Nadella, explicou que serão investidos mais de 7,9 bilhões de dólares, 42,4 bilhões de reais, do início de 2026 ao final de 2029, para desenvolver ainda mais a infraestrutura de IA e nuvem do país. Com isso, o investimento total desde 2023 foi elevado para 15,2 bilhões de dólares, aproximadamente 81 bilhões e meio de reais. Os Emirados Árabes Unidos, um dos principais exportadores de petróleo do mundo, fizeram da IA um pilar de sua estratégia de diversificação econômica, visando se tornar líderes globais na área até 2031. No entanto, o país está sujeito às regulamentações dos Estados Unidos, que restringem a exportação de certos chips de inteligência artificial avançados para a China, incluindo a limitação de quaisquer operações para contornar as restrições por meio de terceiros países. A Shein está prestes a abrir a primeira loja física no mundo. Mas enquanto as portas não se levantam, a empresa chinesa segue envolvida em uma polêmica sobre a venda de bonecas sexuais. A Shein anunciou que vai proibir a venda em sua plataforma de bonecas sexuais após a França ameaçar a empresa com a proibição de acesso a seu mercado nacional. A gigante asiática vai implementar uma proibição total de produtos do tipo boneca sexual e afirmou ter removido todos os anúncios e imagens relacionadas a esses produtos, além de garantir que o banimento será aplicado mundialmente.
O ministro da Economia, Roland Lescure, tinha ameaçado excluir a empresa do mercado francês após a revelação de que bonecas sexuais com aparência infantil eram comercializadas no site. A notícia sobre as bonecas surgiu dias antes da abertura de uma loja da Shein na prestigiada loja de departamentos BHV Marie, no centro de Paris, seu primeiro ponto de venda física em todo o mundo, que vai ser inaugurado na quarta-feira. Um grupo de defesa dos direitos da criança protestou em frente ao local da nova loja e pediu o fim da parceria entre a asiática e a empresa francesa. O proprietário da BHV Marie, Frédéric Merlin, afirmou que ficou enojado ao saber que tais itens podem ser vendidos livremente online e negou qualquer cumplicidade em pornografia infantil. Não acredito que sejamos cúmplices de pornografia infantil na BHV. Acho que precisamos manter a calma. Mais uma vez, verificamos a origem dos produtos. Garantimos que as fábricas que produzem as roupas que venderemos na BHV não exploram trabalhadores, não exploram crianças, nem nada do tipo. Nesta terça-feira, a Shein prometeu cooperar plenamente com as autoridades judiciais e afirmou estar preparada para divulgar os nomes das pessoas que as compraram. Além da polêmica com as bonecas sexualizadas, a empresa chinesa recebeu este ano na França 3 multas, totalizando 191 milhões de euros ou 1 bilhão e 180 milhões de reais, por descumprir a legislação sobre cookies online, promoções falsas, informações enganosas e por não declarar a presença de microfibras plásticas em seus produtos. Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, a gente tem a transmissão ao vivo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes, da Noite de Poder. E amanhã, a partir das 7 da noite, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.